Hello, pessoas desse canal, voltando aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como escolher textos e leituras para as crianças no processo de alfabetização. Gente, eu tava doida para vir aqui compartilhar com vocês essas minhas novas descobertas, esses meus novos planejamentos. O meu estágio lá na escola tá dando super certo, eu tô amando de verdade, assim. Mas enfim, compartilho contigo em um outro vídeo essa história do meu estágio. E acontece que eu tenho lido bastante sobre o processo de leitura na fase inicial ali da alfabetização. Isso para aprimorar o meu conhecimento no meu trabalho. Daí que eu descobri muita coisa legal e eu compilei tudo assim em um único texto e vim aqui te mostrar. Nesse vídeo, então, eu vou te dar dicas de como escolher os melhores textos e leituras para as crianças no processo de alfabetização. E de quebra, eu ainda vou te dar umas dicas sobre leitura oral e sequências de atividades. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá? Assiste até o final esse vídeo que você vai ficar bem informado. Quando a gente fala em crianças que estão iniciando ali o processo de alfabetização, a gente tá falando de crianças de 6 e 7 anos, né? Então, hoje as dicas que eu vou te passar é para um público dessa faixa etária aí. Existe uma gama enorme de opções de textos e de leituras e de livros. Inclusive aqui no nosso canal a gente tem uma playlist só dedicada à literatura infantil de qualidade, então passa lá para conferir. E dentre todas essas possibilidades aí, a gente pode escolher bons livros com bons textos. Entre os gêneros preferidos para essa fase, a gente tem os poemas, trava-línguas, canções de roda e, claro, uma história assim bem marcante, com bastante emoção para as crianças, porque elas adoram esse tipo de história. E quando eu te digo assim sobre histórias marcantes, eu tô querendo na verdade te falar que são histórias que vão trazer algum conhecimento para a criança, que vão agregar de alguma forma o saber dessa criança, né? Já que hoje as crianças são bem mais curiosas do que antigamente. E você, professor que está me assistindo, eu não estou falando de leitura para falar de algum problema em sala de aula, tá, gente? É leitura para incentivar, para reflexão, para você pensar, para a criança pensar, para vocês trabalharem a comunicação. Até porque as crianças de 6 e 7 anos de idade são muito curiosas e elas têm muitas dúvidas. E essa curiosidade é muito importante, ela também é fundamental no processo de desenvolvimento. Inclusive do desenvolvimento das suas habilidades. Habilidades essas que podem ser social, de linguagem, da própria fase ali da escrita, né, da iniciação do conhecimento das letras e dos números. E também é importante para que eles se entendam no mundo como um sujeito ativo, como alguém que pode ser ouvido. Os acadêmicos, inclusive, dizem que a leitura é também uma prática social, pois possibilita o entendimento de mundo e com isso o engajamento desse indivíduo assim na sua parte social e democrática. E não pense vocês, educadores que me assistem, que a leitura ela pode ser feita de qualquer maneira em sala de aula. Não é bem por aí não, viu, gente? Ela precisa fazer sentido para quem está ali escutando a história. Por isso a importância de selecionar bons textos. Tava aqui pensando, inclusive, foi dessa ideia, partindo desse princípio aí, que eu decidi criar esse canal aqui, porque eu tinha muita dúvida enquanto mãe, assim, eu não tinha feito pedagogia, não tinha estudado ainda, não conhecia muito, então eu tinha muitas dúvidas de quais textos eu deveria apresentar para os meus filhos. E aí foi como eu posso dizer? Nessa sede de conhecimento que eu decidi criar esse canal aqui pra gente compartilhar mais do conhecimento. Então, tudo que eu descubro, eu venho logo aqui contar pra vocês. O que eu percebo, assim, em contação de história dentro de sala de aula, gente, aí é um pouquinho da minha experiência. Eu percebo que as crianças gostam que nós façamos as partes lúdicas, sabe? Eu sei que no dia a dia ali, no chão da sala mesmo, a gente não tem tempo de ficar preparando firulas ou inventando muitas coisas, mas as crianças adoram que nós façamos essa parte lúdica. Então, às vezes não precisa nem de muitas coisas, só o fato de você mudar a voz, mudar a postura, fazer a unha,
já desperta o interesse da criança. Alfabetizar a criança com a leitura se torna um processo muito mais simples, pois trabalhar a leitura e a escrita com a criança, ela vai compreendendo com o passar do tempo que a escrita ali é um sistema de símbolos, quase que não sai. A escrita é um sistema de símbolos e dentro assim desse sistema ela privilegia o aspecto motor e perceptivo. Além do que, na leitura elas passam a conhecer mais o som das palavras, então torna muito mais fácil alfabetizar. Elas também passam a reconhecer as letras, então a leitura pode ajudar muito nesse processo. Você, educador, tem total envolvimento nesse processo educativo, porque é você que vai escolher as melhores situações para que essa criança atinja esse nível de aprendizagem, esse nível de desenvolvimento. O que a gente tem feito lá na escola é trabalhar com sequências didáticas a partir de um livro e tem ficado assim muito mais divertido. Eu acho que as crianças gostam muito dessa sistemática, assim, sabe? Além do que é muito legal, né? Não esquecendo que antes de qualquer, assim, sequência, qualquer coisa, você tem que fazer a leitura oral para essa criança, para que ela compreenda, para que ela entenda o som, para que ela acostume com o som do falar e das palavras que saem da sua boca. É essencial também que o acervo seja, assim, muito diversificado, com gêneros que podem ser, às vezes, literários ou não. Uma outra ideia é deixar que eles escolham assim os livros que eles querem trabalhar, então de repente levar 3 opções e pedir para eles escolherem. E é muito divertido quando a criança se envolve nesse processo e ela começa a partir dali reconhecer que os livros são o caminho, que é tudo muito maravilhoso. E quando ela escolhe a próxima leitura assim, fica muito mais legal a aula, sabe? E nada de podar a criança, gente. Deixa que a criança expresse o que ela gostou na história, o que ela não gostou. Tem criança que não vai gostar da história, tem criança que vai já adorar. Então, cada criança tem que ser reconhecida pela sua singularidade dentro da sala de aula. Então, não é todo mundo que precisa gostar e também não é, sabe, assim, o fim se uma criança não gostar. E só uma dica aqui da Mona, na hora de falar o que gostou do livro, vamos organizar essa fala dentro da sala de aula, então cada um fala na sua vez, né? Porque senão vira assim aquela bagunça, ninguém se entende, enfim. Bom, eu acho que é isso. Então, resumindo assim o vídeo, levar bastante gênero, bastante diversificado, trabalhar com as sequências, com a memorização do som, das letras, dos números, procurar aqueles autores, tipo Ana Maria Machado, uns autores que são assim mais conhecidos para esse processo, que vão agregar e que a gente não precisa assim ficar pensando muito, porque a gente também acha as sequências didáticas do livro mais fácil na internet. Mas o gostoso mesmo, assim, educador, é você criar a sua sequência didática e fica tudo. Então é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e me ajuda aí a crescer essa comunidade, gente. É isso. Volto com vocês num próximo vídeo. Até mais, tchau!